Vamos finalizar agora o nosso estudo de validação de dados e agora nós vamos fazer a validação no lado do servidor. Então vamos começar aqui, eu vou criar uma nova aplicação, chamá-lo de salvar como, vamos chamar de programa 14, né? Primeiramente nós vamos somente ver as funções do PHP, vou pegar aqui esses cabeçalhos para não ter que estar digitando de novo. E tá aí. E aqui nós iremos então fazer a validação. Ainda vamos estar trabalhando com o exemplo 16. Agora eu vou comentar esse código, porque eu vou fazer de conta que isso aqui vai passar no... Eu vou somente comentar o script. Tá? Vou deixar aqui para não precisar apagar. E aí vai passar, e aí nós vamos chamar o programa 14, que vai fazer exatamente as validações no lado do servidor. Vou chamar aqui o programa 14, método post. Agora aqui já não vai mais retornar isso aqui. Acho que a melhor opção, deixa eu tirar isso aqui, eu acho que uma melhor opção é criar um novo arquivo, um novo programa. Eu acho que ficaria muito melhor, é isso que eu vou fazer mesmo. Salvar como. Aqui no caso eu vou chamar x17.php. Aí aqui eu vou dar eu vou tirar o script. O script JavaScript tá aí. Tiro essa função aqui e mando chamar o programa 14. Pronto. Então vamos trabalhar com 17 e com 14. Então a primeira coisa que a gente tem que verificar é o seguinte: se o valor, né, aqui no caso, deixa eu voltar aqui no caso vai ser o programa 17. Se essa opção aqui, no caso, tem um valor vazio. Então, se você precisar verificar se existe espaço em branco dentro do seu... se existe espaço em branco, no caso, vamos supor que você vai digitar um e-mail. mjailton, aí você põe arroba, quer dizer, aqui você já vai verificar que já existe, já vai acontecer um erro, né? Por quê? Porque e-mail não pode ter espaço vazio. Se você colocar senhas, login, usuário, essas coisas com espaço vazio, vamos supor que você não queira fazer isso. Então, como é que você vai verificar isso? Então, espaço vazio é diferente do campo vazio, porque o campo vazio é assim, do jeito que está, e espaço vazio é assim, ó. Você coloca espaço vazio. Então, você vai fazer essa verificação do lado do servidor. Eu vou colocar aqui um valor, e aí nós vamos verificar. Se existir espaço vazio, aí nós vamos mandar uma mensagem. Então, para isso, nós vamos usar aqui a tag do PHP. Fechar aqui o PHP. Então, para isso, nós vamos usar uma função do PHP chamada str. Essa função do PHP, ela vai pegar... ela consegue localizar uma string dentro de outra string, retornando verdadeiro se ela encontrar e retornando falso se ela não encontrar. Então, ficando da seguinte forma. Então, se, aqui no caso, eu vou pegar pelo método, vou criar uma variável chamada de nome. Vou colocar aqui a super tag post nome. Então essa variável aí. Aí eu vou fazer a seguinte verificação: se str nome for diferente igual, eu posso colocar assim, diferente de false. Se for diferente de false é porque é verdadeiro, né? Então, o que vai acontecer? Se for diferente de false, ou seja, se for verdadeiro, quer dizer, essa variável, essa função,
Então aqui eu tenho senha e aqui eu tenho o caractere que eu quero localizar. Então tá aí, ó. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar dentro da variável nome, ele vai ver se ele consegue localizar algum espaço vazio. Se ele encontrar, ele vai retornar para mim essa posição. Então, se ele não encontrar, então ele retorna true. Então, se ele encontrar, então, se isso aqui for diferente de false, é porque ele encontrou. Então, se ele encontrar, nós vamos então mandar imprimir. Existe um caractere vazio. Verifique o valor. Verifique o valor. Aqui a gente ainda não está tratando assim no cadastro mesmo, é só para a gente ver as funções. Então vamos lá, vamos executar a nossa. Deixa eu salvar isso aqui direitinho para não ter problema. E eu vou então executar aqui, ó. E eu vou colocar aqui um espaço vazio. Executando. Ó, existe um caractere vazio, verifica o valor. Né? Se agora eu colocasse assim, ó, aí ele não retorna nada. Então, eu vou colocar aqui um else para ter sempre uma opção. Else. Mandar imprimir. Print. Tudo. Ok. Então, tá aí. Vamos executar agora, voltando. E aí ele imprimiu tudo ok. Quer dizer, porque não existe o caractere vazio. No momento que eu ponho um caractere vazio, aí ele já localiza. Então, isso aqui você faz no lado cliente, no lado servidor. Não tem como o usuário, ele não consegue, ó. Se você vem aqui no exibir código-fonte, ele não vai nunca conseguir, ó. Ele só encontra esses valores aqui, ó. Esse código aqui em PHP, ele nunca vai conseguir visualizar. Então, não tem como ele burlar, né, esses valores, tá? Então, assim você faz essa verificação. Mas não precisa ser só o caractere vazio, não. Vamos supor que você queira localizar o arroba. Se você colocar aqui, no caso, ó, ele vai dizer tudo ok, lógico, porque ele nunca localizou o arroba. Mas se você coloca aqui, ó, já vai chamar a função, quer dizer que ele localizou. Tá? Então, aqui essa função str vai retornar para você um caractere dentro de uma string, no caso uma substring dentro de uma string. Uma outra coisa que você pode verificar também é a respeito da quantidade de caracteres. Por exemplo, o CEP, ele obrigatoriamente tem que ter 8 caracteres, considerando o traço. Então vamos supor, aqui. Então vamos supor que eu queira então fazer essa verificação do CEP. Vou colocar aqui para fechar. Então aqui eu vou fazer assim, ó. Para você contar quantos caracteres tem, você usa a função strlen. Essa função strlen, ela vai nos retornar, né, a quantidade de caracteres. Então, se eu colocar o nome, né, se eu disser assim, strlen for menor do que 2, vamos colocar do que 5, ó, vamos dizer assim, ó, o número, só para funcionar. A quantidade de caractere é menor que 5. Se não, ele vai imprimir é maior ou igual a 5. Então, só para a gente ver aqui o BR, aqui também o BR, tal qual aqui, tal qual aqui. Veja só então, eu vou então aqui, ó, colocar, ó, tem que dizer que é maior. Então, tá aí, a quantidade de caractere é maior ou igual a 5, porque realmente é maior. Se eu colocasse 2, é menor do que 5, tá? Então, se você precisar de alguma forma trabalhar, fazer a verificação de dados, no caso menor do que tal, do que tantos valores, então você pode fazer isso no lado do servidor. Quer dizer, se isso aqui acontecer, já não vai
executar o comando que tem que ser executado. Uma outra função interessante para a gente trabalhar nessa parte de validação de dados é nós substituirmos alguns erros de digitações comuns, principalmente no que diz respeito a e-mails, né? Então, de repente, as pessoas costumam errar o e-mail, ao invés de colocar e-mail, ela coloca ponto antes, coloca ponto depois, coloca espaço. Então, antes de nós fazermos a verificação, nós podemos substituir esses valores consertando esses erros comuns de digitação. Então, como é que se faz isso? Se faz isso da seguinte forma: você pode pegar aqui e substituir usando a função replace. Então, eu tenho aqui a variável nome, por exemplo. Peguei a variável nome. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó, que nome ele vai receber str replace. Então, o que essa função replace vai fazer? Ela vai substituir um caractere dentro do outro. Eu vou fazer aqui um comentário para você visualizar o que eu estou falando. Ó, seguinte, ó, aqui nessa função, eu vou colocar assim, onde tiver assim, ó, eu vou substituir por isso. Tá? Vou substituir por isso. Onde? Na variável nome. Vamos executar. Então, aqui, eu vou criar uma outra variável, que eu vou chamar essa variável de antes. Essa variável antes vai receber o valor de nome. Então, olha só. A variável antes vai receber o valor de nome, bem aqui. Depois eu vou dar um replace nessa variável, ou seja, onde tiver vazio, eu vou substituir por nome. E aqui no final, eu vou mandar imprimir os dois. Eu vou mandar imprimir o antes. Opa, foi o arroba, né? Tá aqui, o antes. Aqui, eu vou mandar imprimir o nome. Deixa eu dar aqui um BR, que senão você já viu, né? Então, só explicando. O valor que eu passar na variável nome aqui, nessa variável nome aqui, o valor que for passado, eu vou jogar, cadê o programa 14? Eu vou jogar dentro dessa variável nome. Aí, a variável nome, eu vou colocar dentro dessa palavra antes, eu vou imprimir esse valor, guardei aqui. E depois eu vou dar um replace, ou seja, eu vou consertar ou substituir os caracteres dessa variável. Tá? E aí eu vou imprimir os dois, vou imprimir o antes e vou imprimir o nome. Da seguinte forma. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, Manuel, e vou colocar Jailton. Veja que aqui eu coloquei um espaço. Então, na hora que eu mandar imprimir, na hora que eu apertar o botão OK, enviar, esse valor vai ser guardado aqui dentro dessa variável nome, por causa do post. Antes vai receber esse valor, e aqui o nome eu vou vou retirar esse caractere espaço e vou substituir por esse. Então, vejamos como vai ficar. Então, tá aí, ó. O antes, observa que tinha um espaço, e agora eu substituí esse caractere. Então, você pode fazer isso em campos de e-mail. Então, de repente, você tem um nome de e-mail, ó, e você... Opa, deixa eu copiar isso aqui, ó. Você poderia substituir vários para evitar já erros de digitação. Às vezes o usuário digita assim, ó, coloca um caractere, um ponto antes, ou às vezes depois, ou às vezes ele coloca um ponto antes do arroba. Aí você coloca aqui só o arroba. De repente, ele coloca um antes e um depois. De repente, ele coloca uma barra. Então, tudo isso você pode, então, verificar. Ó. Vou voltar aqui. Deixa eu só salvar aqui mesmo, garantir que eu salvei. Isso. Ó, eu vou colocar aqui, ó. Nananã. Eu vou colocar o ponto, arroba, ponto, .com.br.
Em e-mails isso aqui não existe, né? Agora vamos enviar e olha aí, ó, o primeiro está com problema e o segundo já está corrigido. Então você pode também trabalhar essas coisas, os erros mais comuns no e-mail, já vai evitar de você fazer uma série de tratamentos. Se você colocasse só o antes, ó, já corrigiu. Se você colocar só o depois, só aqui, ó, executando, também já corrigiu, tá? Então você faz isso utilizando o quê? A função replace. E aí você faz os parâmetros da função o primeiro parâmetro é o caractere que você quer localizar. O segundo parâmetro é o caractere que você vai substituir. Então se ele localizar esse caractere, ele vai substituir por quem? É isso que você coloca no segundo parâmetro. E no terceiro parâmetro você vai colocar em que variável você vai jogar esse valor. Então aí ficou com a função replace. Fazendo assim, observa que fazendo assim, ele não entra. Ó, aqui, observa que ele está procurando aqui o espaço vazio. Então se eu fizer isso, ele já não vai conseguir, ele já não vai mais entrar aí, ó. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, alguma coisa, espaço, alguma coisa. Vai dar tudo ok. Ó, observa que deu tudo ok. Mas se eu tirasse aqui essa opção aqui, ó, e se eu fizesse o mesmo exemplo, aí já ia dizer existe um caractere vazio. Então, eu já tratei o erro antes mesmo que ele ocorresse. Eu já eliminei o erro. Use a função strReplace. strStr para você localizar um caractere dentro de uma string. strlen para você contar a quantidade de caracteres. E agora nós vamos ver uma outra função, que é justamente a substring count, que vai servir para a gente contar quantas vezes um determinado caractere é mostrado dentro de uma string. Então, no nosso exemplo, você sabe que um endereço de e-mail ele não pode ter mais de um arroba. Então, isso você já vai saber, que ele não pode ter mais de um arroba. Então, como ele não pode ter mais de um arroba, você pode localizar quantos arrobas tem. Eu vou dar aqui um exemplo do substring da seguinte forma. Eu vou colocar aqui uma variável chamada quant igual substring count. Então tá aí, ó. Essa substring count tem o primeiro parâmetro que nós vamos passar é exatamente em qual local ele vai procurar. Então eu vou procurar na string nome. Agora eu vou localizar qual caractere? Vamos colocar o caractere arroba. Então, vamos ver então quantos arrobas ele vai ser mostrado. Então, vamos pedir para imprimir essa variável quant, só para o nosso exemplo. Deixa eu copiar aqui. E aqui eu vou colocar quant. Então, ao executar, ó, deixa eu atualizar aqui, eu vou colocar aqui, ó, arroba, arroba, arroba. Veja que eu coloquei 3 arrobas. Quando eu mandar localizar, observa que deu 3. Ó. Então, ele encontrou 3 arrobas. Então, você também poderia fazer essa verificação. Como? Você tira os replays e aí você vai fazer a seguinte verificação, no caso, né? Se o e-mail, vamos supor que o campo e-mail, ele pode ter no máximo 10 caracteres, só para ter. Deixa eu colocar aqui. Vou copiar isso aqui e vou colocar bem aqui. Então, vamos supor que o campo e-mail, ele pode ter no máximo 10 caracteres. Pronto. Então, tá aí. Então, se ele tiver 10 caracteres, contamos essa quantidade de caracteres utilizando o strlen. Ou, cadê o ou? Ou no caso, aqui eu vou pegar assim, eu poderia colocar só a variável quant, mas eu vou colocar assim. Ou então, se esse substring aqui for diferente de 1. Por quê? Porque todo e-mail ele tem que ter um arroba. Então, ele tem que ser diferente de 1. Ou ele é maior ou ele é menor, ou não tem nenhum. Então, ele tem que ser diferente de 1. Se isso aqui acontecer, ou isso aqui acontecer, então nós vamos dizer de alguma forma, e-mail
inválido. Se não, e-mail ok. Tá? Então vejamos, vamos então analisar isso aqui. Eu vou colocar aqui, como é que é a história aqui? Ele tem que ser menor do que 10. Ó, se for menor do que 10, ou, então vamos colocar aqui maior do que 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lá, passou. Então, ele já é maior do que 10. Então, ó, aqui, ó, deu e-mail inválido, bem aqui, ó, e-mail inválido, porque foi maior do que 10, certo? Agora, ele é maior do que 10. No caso aqui, ó, ele deu inválido porque ele não tinha um arroba. Agora, eu vou colocar um arroba. Quando eu colocar um arroba, aí eu digo aqui, ó, e-mail ok. Por que que deu ok? Porque ele é maior do que 10 caracteres. Isso aqui só vai ser executado se o e-mail, se essa string tiver menos de 10 caracteres. Então aqui tem mais do que 10 e tem um arroba. Se eu colocasse nenhum arroba ou mais de um arroba, já vai dar e-mail inválido. Tá? Então, isso que eu quero mostrar. A função substring count. Essa função substr_count vai contar a quantidade de um determinado caractere dentro de uma string. Vai retornar a quantidade de vezes que esse caractere repete dentro da string. Uma outra verificação que ainda pode ser feito é o seguinte. Existem campos, no caso, como por exemplo o CEP, CPF, RG, existem campos em que você quer que ele digite apenas valores numéricos. Então, como é que você vai fazer essa verificação? Então, para isso, nós vamos utilizar uma função chamada isNumeric. Então, vamos lá. Assim, ó. Aqui eu vou fazer a seguinte verificação. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tirar logo tudo. Então eu vou negar isso aqui, ó, is minúsculo, is numeric, e vou colocar aqui a variável nome. Que fique claro que eu só estou aqui testando. Então aqui, ó, somente é aceito valores numéricos. Aqui eu vou colocar só existe números. Tudo ok. Então veja bem, aqui eu estou verificando assim, ó, se não, isNumeric, aqui quer dizer que vai existir valores que não são somente numéricos. Se existir somente, digite outro valor. Digite outro valor. Se existir alguma letra, né, alguma coisa que não é número, então ele vai entrar aqui. Se não, então ele vai entrar aqui. Então vamos executar esse código. Ó, eu vou digitar aqui, ó, executando. Ó, somente aceito o valor numérico. Digite outro valor. Então tá aqui. Se eu colocar somente números, ó, aí ele vai dizer assim, ó, só existem números. Ok. Certo? Então, como eu fiz isso? Utilizando a função isNumeric. Então, essa função ela vai retornar verdadeiro se somente são digitados números. E vai retornar falso se existir outro valor. Para finalizar esse assunto, eu vou mostrar aqui para você como que você deve lidar, né, com esse tipo de coisa. Então, aqui, ó, eu vou criar aqui uma variável chamada erro, e essa variável erro vai me retornar alguma coisa. Vou tirar aqui, vou criar aqui, ó, vou inicializar o erro com 0, tá? Antes de começar as verificações. Lógico que essas verificações aqui foram as que a gente já fez durante o exercício, são aleatórias, tá bom? Então aqui eu vou colocar aqui, ó, uma mensagem, vou imprimir aqui um MSG e vou dizer que MSG, que é uma variável, vai receber isso aqui, ó. Se esse erro ocorrer, essa mensagem vai receber isso aqui e o erro, e a variável erro vai receber 1.
Aqui no caso não precisa do else não. Por quê? Porque eu só quero que aconteça o erro. Nenhum desses aqui eu não quero. Tá ok? Tirar isso aqui. Só para você ver como que você faria isso dentro do seu sistema. Então aqui, ó, quer dizer, se aqui acontecer, quer dizer, o nome, né, está vazio, quer dizer, não existe um caractere vazio. Vou tirar esses replays aqui, porque eu quero que o erro seja gerado. Vou comentar, melhor eu comentar. Não gosto muito de apagar o código, porque esse código vai ficar para você e de repente você precisa assistir, ver depois isso aqui. Então tá aí, ó. Aqui eu vou verificar se é menor do que 5. Então, se for menor do que 5, a mensagem vai receber esse valor. E o erro também vai receber 1. Se acontecer isso aqui, eu vou dizer que a mensagem vai receber esse valor e que o erro também vai ser igual a 1. Aqui a mensagem. E assim você coloca a quantidade de valores, de condições, de tratamento que você achar conveniente fazer. Que a gente está mostrando o caminho. Muito bem. E aqui no finalzinho, ó, observa que aqui eu quero imprimir, né, esses valores aqui. Aqui no caso eu já não imprimiria aqui no final. Eu vou colocar bem aqui. Aí o que vai acontecer aqui? Vou fazer agora, acabaram todas as condições. E agora eu vou então verificar, vou botar aqui um comentário, verificar se aconteceu algum erro. Isso aqui é o tratamento no lado do servidor. Então, se passar do lado do cliente, mas do servidor não passa. Aí você fez todas as validações, aí você vai agora verificar, ó, se o erro observa que se eu colocar se erro, né, vou colocar assim, ó, se erro maior do que 0, se erro diferente de 0, ou somente deixar erro. Porque para ser verdadeiro tem que ser maior do que 0. Se for 0 é falso. Então vou deixar só assim, ó, se erro, aqui eu estou querendo dizer se o erro for, se aconteceu algum erro, ou seja, se o erro for maior do que 0. Então, se isso aqui acontecer, aí você coloca o que você quer, ó, a mensagem que você quer que seja executado. Por exemplo, você vai colocar o seguinte código. Vamos colocar aqui o print. Vamos mandar imprimir quem? Vou mandar imprimir a mensagem. Aí aqui eu vou, quando eu mandar imprimir a mensagem, eu vou dar aqui um print br para espaço. Vou mandar imprimir a mensagem e também vou fazer com que ele volte para o formulário que foi criado através dessa função. Eu vou criar aqui um link, ó, href vai ser igual ao JavaScript story.back. Aqui nós vamos fechar e vamos mandar voltar. Aqui eu fecho o código. E aqui eu fecho o comando. Pronto. Quer dizer, se acontecer algum erro, então ele vem para cá. Ele não vai executar o seu código. Agora, se não, quer dizer, se não, né? Se não aconteceu nenhum erro, aí você aqui então valida os dados. Faz o que tem que ser feito. Vou mandar só imprimir alguma coisa? Vou mandar imprimir. Tudo beleza, tudo ok. Tudo ok. Pode enviar as informações.
se acontecer algum erro, ele nem chega até aqui. Aqui você vai colocar o que você quer, né? Salvar no banco de dados, fazer o que tem que ser feito. Aqui você vai fazer isso. Por quê? Porque não ocorreu nenhum erro. Então vamos ver a execução desse código. Primeiramente eu vou gerar um erro. Observa que aqui eu tenho dois arrobas. Aqui tem uma parte que verifica. Ó, tá aqui, ó. E-mail inválido. Coloca aqui. Existe mais de um arroba. Pronto. Vamos ver se vai gerar esse erro aí. Quando eu... aqui não está no 16, aqui é o 17. Ó, vou colocar aqui, um arroba aqui e outro arroba aqui. Executando. Olha só. Somente aceito valores... observa que primeiro ele verificou esse, ó. Somente aceito valores numéricos. Tá aqui, ó. Cadê? Onde foi? Ele verificou aqui, ó. Somente aceito valores numéricos. Então eu volto. E aí ele me dá a opção de digitar de novo. Agora vamos colocar todo mundo número. E-mail inválido. Existe mais de um arroba. Não, na verdade não é porque existe mais de um arroba. É porque aqui tem menos de 10. É por isso. E aqui está dentro desse aqui, ó. Tem menos de 10. Vamos voltar. Vamos colocar aqui. Tá. Arroba, arroba, arroba. Tá aí. Então, observa o que aconteceu. Quer dizer, ele não validou. Agora sim. Agora eu vou colocar todo mundo validando, para passar. Isso aqui não vai passar. Enquanto isso aqui estiver assim, esse campo do jeito que está aqui nunca vai passar. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Ou é numérico, né? Porque se eu colocar um valor numérico, ele não deixa passar por causa dessa função. Se eu colocar mais de um arroba, ele não vai deixar por causa dessa função. Eu vou tirar então aqui. E do jeito que está, nunca vai passar. Agora sim, porque aqui não tem nenhum arroba. Agora eu vou colocar um arroba. E pronto, tudo ok. Ó. Pode enviar as informações. Tá? Por quê? Porque não aconteceu nenhum erro. Então, daquele jeito que estava, porque se eu não colocar um arroba, ele ia chamar aqui. E se eu colocasse um arroba, ele ia chamar isso. Né? Porque aqui, na verdade, eu estou fazendo a verificação para o mesmo campo. Então, veja que é assim que você faz. Aqui nós chamamos o JavaScript para voltar no store, no último valor, sem fazer a validação, sem perder os dados que já foram colocados no cadastro. Tá? Então, assim, você trata os seus dados. Aí aqui você coloca o código que você quer colocar. Validação no lado do cliente. Nós fizemos a validação no lado do cliente e a validação no lado do servidor. Junta as duas e você então vai ter um código seguro com que o usuário não pode burlar essas informações. Espero então você na próxima aula, em que nós estaremos falando a respeito de cookies e a respeito de sessões. Então, até mais.